Muito bem, pessoal, vamos iniciar agora o estudo da Lei Orgânica aqui do município de Gramado. Conteúdo previsto aí em todos os cargos do concurso. Vamos então agora conhecer cada detalhe aí sobre a Lei Orgânica aqui do município. Bom, a Lei Orgânica, como o nome já diz, é a lei que organiza a administração municipal e os poderes do município. Então nós vamos estudar as principais regras sobre a organização do Poder Legislativo em Gramado, que é a Câmara de Vereadores, e do Poder Executivo, que é a Prefeitura. Principais regras estão aqui na Lei Orgânica. No âmbito federal, quem organiza a administração pública federal é a Constituição Federal. No âmbito estadual é a Constituição Estadual. E no âmbito municipal é a Lei Orgânica de cada município. E Gramado, então, tem aqui a sua Lei Orgânica, que eu disponibilizo para vocês aqui no curso, a apostila esquematizada, né, da Lei Orgânica, que vocês podem baixar acessando materiais. Pessoal, mesmo que vocês tenham comprado uma apostila impressa, mesmo que vocês já tenham baixado no site a apostila da Lei Orgânica, a Lei Orgânica em si, eu recomendo que vocês usem o meu material por dois motivos. Primeiro, eu fiz uma revisão, ele está todo atualizado de acordo com a Lei Orgânica. Segundo, principalmente, porque tem quadros que eu elaboro durante o estudo, e esses quadros ajudam a gente a compreender melhor, e na hora que vocês forem revisar o conteúdo, olhando os quadros também fica bem mais rápido de perceber os principais pontos, aqueles que têm mais chance de cair na nossa prova. Esse curso que foi elaborado com base na banca que vai organizar o nosso concurso, todas as questões que eu vou elaborar e os próprios pontos que eu destaco mais na Lei Orgânica são com base na organizadora do concurso, porque esse é um curso direcionado aqui para esse concurso do município de Gramado. Bom, pessoal, vamos começar a trabalhar então. A gente tem ali a Lei Orgânica, no artigo 1º, uma simples apresentação. Como a gente sabe, o município de Gramado integra o Brasil e integra o Rio Grande do Sul. Ele é autônomo, ele não é subordinado nem ao governo estadual, nem ao governo federal. Ele é autônomo em tudo que diz respeito ao seu peculiar interesse. E ele se rege por esta Lei Orgânica e pelos princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Muito difícil que esse artigo 1º venha a ser cobrado em prova, mas uma informação importante é perceber que o município de Gramado, como não poderia deixar de ser, como qualquer município, ele é autônomo. Bom, o artigo 2º, quando foi elaborada esta lei, ficou mantido o território do município, e os limites do território do município só podem ser alterados observando a legislação estadual. Alterar os limites de Gramado com os municípios vizinhos, por exemplo, né? Para alterar, por exemplo, o limite entre Gramado e Canela, só com a legislação estadual sendo observada, porque abrangeria, nesse exemplo, os dois municípios. Bom, temos no artigo 3º que o território do município, então dentro dos limites de Gramado, é possível fazer a divisão dele em distritos e subdistritos. Aquelas localidades que são mais afastadas do centro da cidade podem, então, se organizar por distritos e dentro de cada distrito pode existir subdistritos, criados, organizados e suprimidos por lei municipal. Quando é dentro do município de Gramado, é por lei municipal que se faz a questão dos distritos, observando, claro, a legislação estadual, plebiscito e o disposto nessa lei orgânica, as regras dessa lei orgânica. Então, a criação dos distritos e subdistritos também vai passar por plebiscito, que é uma consulta prévia à população. Antes de formalizar esta alteração de um novo distrito ou subdistrito, primeiro pergunta para a população a opinião dela, é a figura do plebiscito. Então já temos o primeiro quadrinho da apostila com as principais características da divisão do território do município em distritos e subdistritos. Lembrando que é por lei municipal. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que é por lei estadual. Não, a divisão ela é por lei municipal. Essa lei municipal vai observar a legislação estadual, mas é uma lei municipal que trata dos distritos. Bom, o artigo 4º, ele trata dos símbolos do município, e como isso é uma alteração recente da lei orgânica, é bem provável que uma das questões da prova traga os símbolos de Gramado. Então, símbolos do município são a bandeira, o brasão, o hino e a ave, papagaio, charão. E também a flor hortênsia, né? Então essas são os símbolos do município de Gramado. É possível que uma questão traga esses símbolos, talvez
misturando com algum outro que não seja símbolo do município, por isso é bom lembrar dos símbolos do município de Gramado, né? Bandeira, brasão, hino, a ave, papagaio, charão e a flor hortênsia. Bom, o artigo 5º, ele trata da autonomia do município e a banca gosta de formular questões com base nisso. É um detalhe importante a gente destacar essa autonomia do município. A gente viu no artigo 1º que o município de Gramado ele é autônomo. E como é que se expressa essa autonomia? Como assim autônomo? Ele é autônomo porque ele não é subordinado ao governo estadual ou ao governo federal. Existe lá em Gramado uma administração própria, que cuida do seu peculiar interesse. Essa administração própria é a prefeitura. Lá na prefeitura tem um prefeito e um vice-prefeito, que são eleitos diretamente pelo povo. O povo de Gramado, todos que têm domicílio eleitoral em Gramado, vão às urnas e escolhem prefeito e vice, e também escolhem os seus vereadores, todos por eleição direta também. Então a autonomia do município se expressa por esses 3 fatores, porque existe uma administração própria em Gramado que cuida do seu peculiar interesse e porque há eleição direta de prefeito, vice-prefeito e vereadores. E aí, os assuntos de interesse local são todos administrados e decididos pelo próprio município desta forma. Muito bem, seguimos para a competência do município, e aí nós temos no artigo 6º as competências do município de Gramado dentro da sua autonomia. Compete ao município de Gramado, primeiro, se organizar administrativamente, observando lei federal e lei estadual. Claro, a organização administrativa, que é a própria existência da prefeitura, as secretarias que vão existir e tudo mais. Um detalhe importante, pessoal, a gente está vendo aqui no artigo 6º as competências que são só do município de Gramado, porque como ele é autônomo, na sua administração própria, ele vai exercer todas essas atribuições. Depois a gente vai ver no artigo 8º as competências que são de Gramado também, mas são competências comuns do município de Gramado com a União e com o Estado, governo federal e governo estadual, portanto, né? Então a gente tem que destacar esse ponto. O artigo 6º, ele traz competências que são só do município de Gramado, enquanto que o artigo 8º vai trazer competências que são de Gramado, mas são em comum com a União, que é o governo federal, e com o Estado, que é o governo, claro, estadual. Então a gente tem que diferenciar isso, porque na hora da prova é muito comum a banca formular uma questão misturando competências do artigo 6º com competências do artigo 8º. Aí ela faz um enunciado e diz o seguinte, olha, são competências do município de Gramado em comum com a União e com o Estado. Nesse caso, só vão estar corretas as assertivas que estejam nos incisos do artigo 8º. Porque no artigo 6º são competências que são só de Gramado, e ele exerce sozinho, não em parceria com o governo estadual e federal. E isso cai muito em prova. Então, entender as distinções entre o artigo 6º e o artigo 8º é essencial para a gente conseguir acertar questões que envolvam esses 2 artigos. Então, tudo que eu falar agora do artigo 6º, memoriza que são competências só do município de Gramado. Já vimos a primeira, vamos à segunda. Elaborar suas leis, claro, leis municipais, como esta lei orgânica e as outras leis municipais que nós vamos estudar aqui no curso também. Também o município de Gramado vai expedir os seus decretos, o prefeito expede decretos, e também atos relativos a assuntos do seu peculiar interesse. Também a administração dos bens. Os bens do município de Gramado são administrados pela própria prefeitura e pela Câmara, conforme o caso. Também o município pode desapropriar por necessidade, utilidade pública ou interesse social. A desapropriação, então, é quando tem uma propriedade particular e há uma necessidade ou utilidade pública que se sobrepõe. E aí o município vai desapropriar, claro que mediante indenização prévia, justa em dinheiro, conforme está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, o município pode desapropriar, então, propriedades privadas. E mais? Conceder e permitir serviços públicos locais. Todos os serviços públicos locais do interesse da comunidade de Gramado vão passar ali por uma prestação ou concessão do próprio município. Quando o município não presta diretamente os serviços públicos, ele faz concessões, como é muito comum no transporte coletivo. Também organizar os quadros e estabelecer o seu regime de trabalho. Sim, os cargos que existem no município de Gramado, plano de carreira, direitos dos servidores, são tudo leis específicas aqui do município de Gramado,
que está dentro dessa autonomia do município. Cada município faz as suas leis. Então, quando tu vai fazer um concurso para uma outra prefeitura que não é de Gramado, aí tu tem outro conteúdo para estudar, totalmente diferente, né? Cada município tem as suas leis próprias, e os direitos dos servidores de Gramado não são os mesmos dos servidores de Canela, por exemplo. Cada município estabelece ali os seus direitos na sua legislação. Também o município vai manter e atualizar o plano diretor. Plano diretor importantíssimo, né? Ainda mais em uma cidade turística como Gramado. O plano diretor, ele estabelece as regras para o desenvolvimento urbano no município e também do plano diretor do desenvolvimento rural no município. Ele vai estabelecer, por exemplo, a altura máxima de prédios dependendo da parte do município, vai estabelecer recuo mínimo de calçada entre as construções, regras para que a cidade tenha um desenvolvimento adequado, sustentável e que não, claro, prejudique o turismo, né? Que é um ponto fortíssimo aí no município de Gramado. Então, municípios turísticos, o plano diretor assume importância ainda maior. Também, o município de Gramado vai estabelecer normas para prevenção e controle de ruído, poluição do meio ambiente, de espaço aéreo e águas. E vai ter na prefeitura, então, uma atividade preventiva dessas situações, inclusive com fiscais ambientais atuando justamente para garantir que as normas ambientais de controle de ruído sejam preservadas. Também o município vai regular e conceder, permitir ou autorizar o serviço do transporte coletivo. O transporte coletivo é competência do município. Aquele transporte coletivo que circula dentro de Gramado. Eu não estou falando naquele transporte que vai para fora de Gramado, porque aquele que faz viagens de Gramado a outras cidades, a outros municípios, não é competência do município, é competência estadual, porque envolve mais de um município. Agora, aquele transporte coletivo dentro de Gramado, no interior de Gramado, aquele é regulado e concedido pela própria prefeitura. Também o serviço de táxi e também de carona remunerada gerenciada pelo uso de aplicativo. Olha só, uma lei orgânica muito atualizada de Gramado, porque já trata da modernidade, já trata de algo que ainda é recente aqui no nosso país, que é o uso de aplicativos, como principalmente o Uber, que é o mais conhecido, mas como todos os demais. E aí o município vai regular, cada município faz as suas regras sobre como funciona essa carona remunerada, porque isso não deixa de ser transporte público. Por isso, há competência do município para a regulação do funcionamento disso. Inclusive, lá em Gramado tem já uma regulamentação específica, como tem também em Porto Alegre, como tem em outros municípios. Agora, tem muitos municípios que não fizeram ainda essa legislação. Gramado já fez e já colocou na sua lei orgânica, inclusive, essa previsão moderna aí da carona remunerada. Também o município de Gramado vai regulamentar a utilização dos logradouros públicos, as ruas e avenidas do município, vai sinalizar faixas de rolamento e zonas de silêncio. Também vai disciplinar serviços de carga e descarga e fixação de tonelagem máxima permitida, o peso máximo de caminhões que vão circular dentro do município. Também Gramado vai estabelecer servidões administrativas necessárias para a realização dos seus serviços e do interesse público. Uma servidão administrativa é uma passagem no meio de uma propriedade particular. Às vezes o município está fazendo uma obra de saneamento básico ou uma obra de energia elétrica, e para passar energia ou para passar encanamentos de um lugar para outro, ele vai precisar ingressar em uma propriedade privada e colocar na própria propriedade, né? Colocar ali, abrir uma passagem para fiação elétrica ou para encanamento, por exemplo. Isso é uma servidão. O particular, o proprietário, não pode se negar a permitir que o município faça aquela passagem quando ela for necessária ao interesse público. Também o município vai regulamentar a fiscalização, instalação e funcionamento de elevadores. Todos os elevadores são regulamentados por lei municipal e em cada município vão ter aquelas regras características. Como aquela plaquinha, né? Já deve ter percebido quando tu entra no elevador. Na maioria dos municípios tem uma plaquinha que diz o seguinte: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar, né? Sim, para tu não entrar no elevador e cair no poço, né? Bom, qual é a ideia dessa questão? A plaquinha geralmente deve constar lá, lei municipal número tal, porque cada município tem as suas leis e em muitos municípios tem essa lei municipal que obriga que haja essa placa nos elevadores. E por que eu estou te contando toda essa história? Só para tu lembrar na hora da prova, que quando aparecer elevador, tu vai lembrar, a gente falou isso em aula. Realmente, elevador é competência de cada município. Aquela plaquinha é uma lei municipal que vai exigir ou não que
que seja colocada conforme, né, o município. O que mais, pessoal? A gente tem também que é a competência do município disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, canalização, tratamento de água, de esgoto, remoção de resíduos, né, a coleta de lixo, né, e o que é essencial, mais uma vez, numa cidade como Gramado, que é turística, e também dispor sobre a prevenção de incêndio. O município também vai licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros. E olha, se isso já é um trabalho bem pesado em muitas prefeituras, aqui em Gramado ainda mais. Imagina a quantidade de estabelecimentos que existem em Gramado. Todos os estabelecimentos, para funcionar, eles têm que ter um alvará da prefeitura, uma licença. E por que é necessária essa licença? Porque a prefeitura vai verificar, antes daquele empreendimento se instalar, se ele atende todos os requisitos de lei para oferecer e proteger a segurança e a saúde das pessoas. Então, todas essas características vão ser verificadas pelos fiscais do município antes de darem o alvará. E depois que é dado um alvará, sempre a prefeitura pode cassar esse alvará quando verificar que o estabelecimento deixou de cumprir essas regras, colocando em risco, né, a saúde da população e dos turistas que visitam a cidade. Então nós temos essa questão muito forte do licenciamento dos estabelecimentos como uma competência da prefeitura. Para se instalar, tem que pedir o alvará à prefeitura e depois, se deixar descumprir, está sujeito a ter cassado esse alvará. Esse é o exercício do poder de polícia pelo município de Gramado, certo? Que mais? Fixar feriados municipais. Cada município tem os seus feriados, né? E Gramado não é diferente. Gramado tem lá na sua legislação quais são os seus dias de feriados. Também, claro, existem os feriados estaduais e federais que são obrigatórios no município, além dos municipais. Também o município vai legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, assim como elevadores, funerárias e cemitérios. Esse serviço todo é de competência municipal. Fazer as leis regulamentando, né, e fiscalizando aqueles que forem particulares. Também o município tem a competência de interditar edificações que estejam em ruínas ou em condições de insalubridade e determinar que sejam demolidas as construções que ameacem a segurança coletiva. Também a colocação de cartazes, anúncios, placas publicitárias e emblemas são regulamentados pela prefeitura. Também as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. A legislação sobre apreensão e depósito de semoventes. Semoventes são animais, né? Mercadorias e imóveis em gerais. No caso de transgressão de leis e demais atos municipais. Se tiver alguém de forma irregular exercendo comércio, por exemplo, no município, os bens vão ser apreendidos e cabe ao município fazer a legislação para definir o que vai ser feito com esses bens que foram apreendidos. Também temos como competência do município legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos para instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz, energia elétrica e todos os demais serviços aí de caráter coletivo. Criar conselhos municipais, vai ter lá Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Proteção ao Idoso, à Criança e Adolescente. Esses conselhos, então, são criados, claro, pelo município. Também vai fazer as leis, legislar sobre assuntos de interesse local. Se é um interesse regional, quem vai fazer as leis vai ser o Estado. Se é um interesse nacional, aí quem faz as leis é o Congresso Nacional. Agora, quando é assunto de interesse só do município, interesse local, o próprio município faz as suas leis. A gente vai ver, inclusive, como que funciona esse processo de elaboração das leis lá no estudo do Poder Legislativo, aí na Câmara Municipal de Gramado. Também o município vai regulamentar e fiscalizar o comércio de ambulantes, priorizando os bens produzidos no município, né, dando prioridade, então, para os bens locais, né, a produção local. Controlar vazios urbanos com a aplicação do IPTU progressivo. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Se tem uma propriedade, alguém tem uma propriedade particular no município e ela está lá abandonada, inutilizada, um terreno sem construção, um vazio urbano, o município vai fixar um prazo para que o proprietário comece a construir, né, fazer um projeto e começar a construir alguma coisa que atenda a função social. E se ele demorar muito para começar a tomar providências, o proprietário, o município pode ir aumentando o IPTU para coagir, né, este proprietário a fazer algo naquela localidade, naquela propriedade. Quanto mais tempo a propriedade ficar sem nenhuma utilidade, abandonada, um vazio urbano, maior vai ser o IPTU.
Esse que é o IPTU progressivo, portanto. Também o município vai instalar equipamentos de reciclagem e compostagem dos resíduos domiciliares dentro dos padrões ecológicos de preservação ambiental. Regulamentar transporte de cargas tóxicas no território do município e promover arborização urbana segundo critérios claros científicos, privilegiando espécies nativas. Bom, no artigo 7º nós temos que o município, então, para alcançar suas finalidades, ele pode fazer parcerias, convênios com a União, com o Estado e com outros municípios, para que sejam realizadas obras ou serviços públicos de interesse comum. Quando é assinado o convênio pela Prefeitura, ela deve comunicar à Câmara Municipal. Bom, então é isso que nós temos nas competências do município. E agora, no artigo 8º, nós temos competências que são do município de Gramado, mas essas todas ele vai exercer em parceria com a União, com o governo federal e com o Estado, com o governo estadual. E aí nós temos, então, claro, a competência de todos, zelar pela guarda, pelo respeito à Constituição e às leis, também pela saúde, higiene, segurança e assistência pública, porque aí a gente vai ver a atuação de diversas esferas. No âmbito da saúde, por exemplo, a gente vai ter vigilância sanitária estadual e federal que vão atuar, assim como a municipal, para garantir a saúde da população. Também promoção do ensino, educação e cultura. Se tu for lá em Gramado e circular um pouquinho no município, tu vai perceber que tem escolas municipais e tem escolas estaduais, claro. A educação, a questão do ensino, ela é uma competência de todas as esferas. Também a gente tem ali estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Também a gente vai ver todas as esferas atuando, seja a Prefeitura, seja o Detran, seja a própria Brigada Militar, que é muito parceira também nessas ações de educação para o trânsito. Estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como defesas contra as formas de exaustão do solo. Fomentar a produção agropecuária, turismo e demais atividades econômicas. Todas as esferas também vão atuar, né? Vai ter órgão municipal, vai ter a Emater, que é estadual, pode também ter órgãos federais incentivando essas áreas. Abrir e conservar estradas e caminhos e terminar a execução de serviços públicos. Promover a defesa sanitária vegetal e animal e o combate a insetos e animais daninhos. Proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Toda essa proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural, ela sempre é também comum entre o município, Estado e União. Todos podem, inclusive, fazer o tombamento, né, de bens para a conservação e proteção desse patrimônio histórico. Também impedir evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico, cultural e ambiental. Amparar a maternidade, infância, idosos, aqui atividades mesmo de assistência social e saúde, que são, claro, prestados por todas as esferas. Estimular a educação e prática de esportes, a prática desportiva. Proteção da criança, adolescente e jovem contra todo tipo de exploração. E aqui a gente vai ter atuação, né, em âmbito municipal do Conselho Tutelar, em âmbito estadual o Ministério Público atua bastante nessa área, em âmbito federal também podemos ter ações. Tomar medidas necessárias para restringir mortalidade neonatal, infantil e materna e a morbidez neonatal e infantil. Medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis, endemias e epidemias. Incentivar e promover programas e eventos turísticos dentro do município. Incentivar comércio, indústria, agricultura e outras atividades que visam o desenvolvimento econômico e turístico. Fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte de gêneros alimentícios. Isso aqui é importante, é essencial para a preservação da saúde pública, né? Combate às causas da pobreza e fatores de marginalização. Promover o Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor, o PROCON, que é essencial no município que tem um consumo do tamanho do município de Gramado. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão dos direitos de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais no seu território. Fiscalizar atividades de pesquisas genéticas, reprodução em seres humanos. E ainda outras atribuições que não sejam vedadas, que não sejam proibidas pelas constituições federal e estadual. Então está aí essa competência então, que é comum, como a gente viu, de Gramado com a União e com o Estado. Bom, nós temos na sequência os tributos. Afinal de contas, onde é que sai dinheiro para toda essa atividade que é prestada pela Prefeitura? De algum lugar tem que sair o dinheiro. E é isso que a gente vai ver agora, os tributos. É a forma que o município tem, a principal forma que o município tem de arrecadação.
O município vai arrecadar recursos, então, com os impostos, e nós já temos ali um quadrinho com os 3 impostos do município, né? Só existem 3 impostos no município. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Se tu tem um imóvel no município de Gramado, tu paga esse IPTU para a prefeitura. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando tu comprar o teu apartamento lá em Gramado, tu vai pagar um ITBI para a prefeitura também. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E aí o que a banca faz na hora da prova? Ela faz pegadinhas, misturando os diferentes tipos de impostos que existem. E aí tu tem que saber que são só esses 3 que são do município. O IPTU, o ITBI, que é a transmissão de bens entre pessoas vivas e intervivos, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Não são competência de Gramado todos os demais impostos, como, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto Estadual, o IPVA, que é o Imposto Estadual, e aí do IPVA, metade do valor do IPVA, o Estado repassa para o município onde o carro está emplacado. Por isso que é essencial que, depois que tu passa no concurso, para quem não é de Gramado, é importante, se tu vai morar em Gramado e trabalhar lá, é importante que o teu carro seja emplacado em Gramado, porque aí metade do teu IPVA vai para a prefeitura e outra metade vai para o Estado. E aí tem uma série de outros impostos também, estaduais e federais, que a banca pode trazer para te confundir, tentando te enganar. Então tu lembra que são só 3 os impostos municipais, o IPTU, o ITBI e o ISS. Além dos impostos, também são tributos as taxas, a gente vai ver algumas características sobre a taxa mais adiante, as contribuições de melhoria e a contribuição de iluminação pública. Contribuição de melhoria, ela é utilizada quando o município faz uma obra e essa obra valoriza imóveis. Por exemplo, tem uma área lá um pouquinho mais afastada em Gramado que não está devidamente pavimentada. E aí o município vai lá e faz uma obra de pavimentação dessa localidade. Ao fazer isso, os imóveis de lá são valorizados. E aí o município pode cobrar uma contribuição dos proprietários dos imóveis que foram valorizados. Claro que essa contribuição não pode ser maior do que a valorização que o imóvel teve, e também não pode ser maior do que o custo da obra, porque o município não pode usar a contribuição de melhoria para lucrar, só para abater gastos da obra, nunca para lucrar. E também a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública que vem junto, geralmente, com a fatura de energia elétrica. Aquele valor pago a título de contribuição de iluminação pública vai para a prefeitura também. Então esses são os tributos e impostos, estão esquematizados. E aí cada um deles tem algumas características que a gente vai destacar agora. Começando com o IPTU. A gente já viu, né? O IPTU ele pode ser progressivo. Quanto mais tempo o imóvel fica parado, a gente viu antes, maior pode ser o IPTU. E ele também pode ser progressivo em razão do valor do imóvel, de forma que imóveis de maior valor vão pagar um IPTU maior e imóveis de menor valor um IPTU menor. Ele também pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. Então o IPTU ele não precisa ser obrigatoriamente uma mesma alíquota, um mesmo percentual em todo o município. Pode ser dividido em algumas áreas ser mais caro, em outras ser mais barato, até para privilegiar os mais necessitados com um IPTU menor, daquelas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, bairros mais populares. Bom, isso é o primeiro deles, o IPTU. O segundo é o ITBI, transmissão intervivos entre pessoas vivas, e aí tem ali as características, né? Esse imposto vai incidir sobre a transmissão, então, de bens imóveis por natureza ou acessão física, de direitos reais sobre esses bens imóveis, exceto garantias, e também exceção de direitos à aquisição de imóveis. Tudo isso é, então, tributado, né, com esse imposto chamado ITBI. E tem o imposto sobre serviços. O ISS ele é cobrado dos prestadores de serviço quando esse serviço já não seja tarifado com o ICMS. Porque não pode ter uma bitributação. Ou tu paga ICMS ou tu paga ISS. Se o serviço que tu presta, tu já recolhe ICMS, tu não vai precisar recolher ISS. Agora, se tu não recolhe ICMS, aí cabe o recolhimento do ISS. É isso que diz ali no item 3. Aquele artigo 1552 da Constituição Federal é justamente o ICMS, que é o imposto estadual. E temos as taxas. As taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia. Lembra quando falamos nas competências do artigo 6º? Eu falei para vocês que tem uma competência do município que é licenciar o estabelecimento. Tu quer abrir um negócio lá em Gramado, tu vai ter que pedir primeiro um alvará.
e tem uma taxa que tu paga. E por que tu paga essa taxa? Porque para cada alvará que a prefeitura vai expedir, ela vai ter um custo não só da emissão daquele papel, mas também daquele fiscal que trabalha no município, que vai até lá verificar se o estabelecimento atende às condições e periodicamente vai fiscalizar. Então, por isso, pelo exercício desse poder de polícia, pode ter taxas, como de fato tem a taxa quando tu pede um alvará. E também pode ter pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis que são prestados ao contribuinte. Pessoal, um serviço público específico e divisível é aquele que eu consigo mensurar quanto que cada pessoa vai utilizar, quanto que é colocado à disposição de cada cidadão do município. Por exemplo, a coleta de lixo. A coleta de lixo pode ter uma taxa de coleta de lixo, porque o município vai coletar lixo em todas as áreas do município, em todas as residências. E eu consigo saber quanto que é colocado à disposição de cada um nesse recolhimento. Agora, tem serviços que eu não consigo saber quanto que cada pessoa utiliza. Quer um exemplo? Iluminação pública. Eu consigo saber quanto que cada pessoa em Gramado utiliza de iluminação pública? Eu não sei, porque eu não sei se as pessoas saem de casa todo dia ou não. Quem não sai de casa não está usando iluminação pública, mas indiretamente é beneficiado pela segurança que isso causa. Então é difícil tu fazer uma divisão sobre a iluminação pública. Então a iluminação pública não pode ter uma taxa. Se cai na tua prova que existe uma taxa de iluminação pública, isso está errado, porque não é taxa, é contribuição. A taxa, ela só cabe para o serviço público que seja específico e divisível. Também temos a contribuição de melhoria, que eu expliquei para vocês, que decorre de obra pública, e a contribuição de iluminação pública, que não é uma taxa, é uma contribuição de iluminação pública que pode ser instituída também. Muito bem. O parágrafo 1º ainda fala que o IPTU pode ser progressivo para assegurar a função social da propriedade, como a gente tinha visto. E também o parágrafo 2º fala que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Quer dizer, se o IPTU incide sobre o valor venal do imóvel, o município não pode criar uma taxa que incida também sobre esse mesmo valor, sobre essa mesma base de cálculo. E em relação ao imposto do inciso 3, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços, cabe à lei complementar fixar lá as suas alíquotas mínimas e máximas e excluir da sua incidência exportações de serviço para o exterior. Temos no artigo 10, que pertence ainda ao município a participação no produto de arrecadação de impostos da União e do Estado. Uma parte dos impostos arrecadados pelo Estado e pela União vai para o município. Como exemplo que eu dei, o IPVA. O IPVA é um imposto estadual, o Estado arrecada lá os valores e metade do valor, 50%, ele encaminha para o município onde está emplacado e registrado o veículo. E temos no artigo 11 uma série de vedações aqui em matéria tributária que são bastante importantes. Ao município é proibido, primeiro, subvencionar, auxiliar de qualquer modo com recurso público, propaganda político-partidária ou propaganda para fins estranhos à prefeitura e administração. Também o município não pode se envolver com religião. O município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ele não pode criar igrejas, nem colocar dinheiro público em igrejas, subvencioná-las, e também não pode atrapalhar, embaraçar o funcionamento dos cultos. Tem que permitir que os mais diversos cultos possam acontecer no município. Também não pode o município manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada a colaboração de interesse público, por exemplo, atividades de assistência social prestadas em parceria com a prefeitura e entidades religiosas. Até aí tudo bem, colaboração de interesse público é possível. Agora, não pode colocar dinheiro público nessas instituições religiosas. Terceiro, importantíssimo, não pode contrair empréstimo externo. Empréstimo externo não é qualquer empréstimo, é empréstimo do exterior. Se for um empréstimo dentro do país, aí não precisa passar pelo Senado, passa só pela Câmara de Vereadores. Agora, quando for um empréstimo externo, aí tem que passar pela Câmara e pelo Senado. E cuidado com a pegadinha. A banca vai tentar te enganar trocando o Senado, por exemplo, por Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados ou Congresso Nacional. E tudo isso está errado. Só vai estar certo se tiver lá. Tem que passar pela Câmara Municipal e pelo Senado quando é um empréstimo externo. Também é competência do município, é vedado ao município, né, exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Quer criar um novo tributo, quer exigir, tem que ter uma lei estabelecendo e criando ele. Também não pode o município instituir um tratamento desigual, diferente, entre pessoas contribuintes que estão em situação equivalente, sendo proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função exercida pelas pessoas, independente da denominação jurídica.
Também não pode o município cobrar tributos quanto a fatos geradores ocorridos antes do início da lei que instituiu ou aumentou. Eu não posso cobrar um imposto para o passado. Se eu instituir um imposto hoje, ou aumentar ele hoje, eu só posso cobrar sobre os fatos que acontecerem de hoje em diante. Eu não posso instituir hoje ou aumentar hoje um tributo e cobrar para o passado, cobrar para trás. Também não pode cobrar no mesmo ano em que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou. É o princípio da anterioridade anual. Eu crio ou aumento um tributo neste ano, eu só vou cobrar ele a partir do ano que vem. Para não gerar surpresa ao contribuinte, tem que dar esse tempo. E também tem a noventena, que também são 90 dias. Por quê? Por que 90 dias? Porque se eu criar um tributo lá na véspera do ano encerrar, lá no final de dezembro, por exemplo, já poderia cobrar em janeiro, porque já é outro ano. Mas não posso, porque também tem que esperar os 90 dias. Também não pode utilizar o tributo com efeito de confisco. O valor do tributo não pode ser tão alto que acabe implicando num confisco do bem. Também não pode recusar fé a documentos públicos. Não pode criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, o concurso é aberto a qualquer pessoa. Qualquer pessoa do Brasil que atenda os requisitos da lei pode vir para Gramado fazer o concurso. O município de Gramado não poderia criar um concurso dizendo só pode fazer o concurso quem nasceu ou reside em Gramado. Não pode. Isso seria uma distinção entre brasileiros. Também não pode o município dar isenções, anistias fiscais ou remissão de dívidas sem interesse público justificado. Para o município dar uma isenção, isso vai passar por lei e tem que ter um interesse público justificado que deve acompanhar esse projeto de lei. Certo, pessoal? Terminamos aqui a primeira parte da lei orgânica, conseguimos estudar nesse vídeo todo o título 1. No próximo vídeo do curso, a gente vai começar a falar sobre o governo municipal, sobre os dois poderes do município, começando pelo legislativo e depois falaremos também sobre o poder executivo. Dá um clique que eu já volto para a gente continuar nosso estudo. Até logo!